Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiro eu quero dar feliz ano novo, né, que eu desapareci, mas estou aqui novamente, tá tudo bem. Aqui em casa tava muito quente, pra quem me acompanha no Instagram sabe, se não me acompanha, @simplis. No verão bate sol na lateral da minha casa inteira, que é onde tem a porta, a janela, então ficava insuportável. E aí a gente colocou um ar-condicionado e agora eu posso viver. Pois bem, estamos aqui eu e o Otto, não sei se tá dando de ver ele, mas ele está aqui! E eu quero falar sobre um assunto que não é muito falado, né? Já tá no título, enfim, né? Aquilo que não te contam sobre o pós-parto. Quero contar a minha experiência de puerpério. Não pra te assustar ou te desencorajar de maneira nenhuma, porque passa. Mas pra que a gente não romantize demais. Porque, assim, existe hoje uma preocupação em desromantizar a maternidade, mas um pouco se fala ainda em puerpério. E quando eu converso com outras mulheres que estão vivendo ou que já viveram esse período, existe uma identificação muito grande de tipo, eu também passei por isso, nossa, foi igualzinho, e eu achei que isso era comigo. Então eu acho importante falar, importante fazer um vídeo sobre isso, porque se você tá passando por isso, você vai se identificar, você vai ter aqui um abraço amigo, e você vai perceber que você não tá sozinha, que é normal e que a gente supera isso, vai passar. E talvez você não esteja grávida, você não esteja no puerpério, mas um dia você vai estar, ou você conhece alguém que está grávida, ou que vai passar, ou que está passando já pelo puerpério. Então eu te convido também a compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Eu acho que o maior sofrimento de todos é eu não saber o que eu vou passar, fantasiar um mundo perfeito após o meu filho nascer, e aí me deparar com a realidade que não é essa, e aí eu sofro mais ainda. Eu fiquei 4 dias na maternidade. O Otto nasceu em maio, dia 31 de maio do ano passado, 2019. Ele tá com 7 meses e meio, praticamente. Que eu acredito que eu esteja no puerpério bem mais leve do que já esteve. Eu acho que é diferente pra cada mulher. Mas eu fiquei 4 dias na maternidade porque eu tive diabetes gestacional, né? O parto foi normal, eu tenho um relato aqui em cima. Foi um período muito bom. Eu agradeço muito a Deus por eu ter ficado esses 4 dias. Porque eu fui cuidada. Algumas dúvidas e medos que eu tinha em relação àqueles primeiros dias, eles foram sanados e acalmados porque eu tinha uma equipe lá. Eu ganhei o Otto em hospital público, então eu não tinha um quarto só meu, ele era um quarto coletivo com cortinas. Então eu conseguia ouvir as mulheres chorando no pós-parto delas. Ouvir elas tendo dificuldade de amamentar e sofrendo por causa disso. Percebi ali já no início de que estávamos todas no mesmo barco. E como esses quartos eram coletivos e tal, não tinha uma poltrona, uma cama, um sofá assim pro acompanhante, né? Cada maca do lado tinha uma cadeira. E na época que o Otto nasceu, o Dani tinha passado por uns problemas de dormir pouco e de estresse, e ele teve algumas convulsões quando ele acordava de supetão, assim. Então eu não queria que ele tivesse dificuldade, eu queria que ele dormisse bem e que ele dormisse em casa. Eu achei uma judiação botar um acompanhante dele dormindo ali na cadeira. Então eu escolhi ficar sozinha durante a noite, eu fiquei esses 4 dias sozinha durante a noite. Foi bom, foi uma experiência boa, porque eu tava sozinha, mas não tava, né? Porque eu podia cuidar do Otto, fazer tudo. Se desse qualquer problema, eu podia chamar uma enfermeira. Então foi um teste muito legal, uma experiência boa pra começar ali a minha vida de mãe. Eu tive aquele problema que eu contei no relato de amamentação. E aquilo também me fragilizou bastante naqueles dias. Só que é engraçado, porque quando eu tava passando pelo início ali, né, quando o Otto era recém-nascido, me perguntaram no Instagram, naquela caixinha de perguntas, como tava sendo o puerpério, e eu falei que tava sendo tranquilo. Tipo, por mais que tivesse oscilações de humor, eu não tava sentindo muito, tava bem de boa por enquanto. Mas a verdade é que parando pra refletir depois, eu comecei a perceber momentos, atitudes e, enfim, coisas que estavam acontecendo lá e que eu não tava relacionando com o puerpério. E que depois fizeram todo sentido. Eu lembro de uma enfermeira ter vindo de manhã um dia me ver e ela perguntou se eu tava bem e eu disse, tá, tudo bem, e eu comecei a chorar. Ela me abraçou, perguntou se tava, né, precisava de alguma coisa, eu não precisava, eu não tinha nada, eu tava cuidando do Otto, o Otto tava saudável, tava tudo bem, meu marido tava chegando, mas por dentro eu tava perdida, só não sabia. Existe uma loucura, né, dos hormônios nesse período. Aí eu fui pra casa da minha mãe, porque no meio disso tudo, porque não bastava a pessoa estar no puerpério, não bastava ela ter um recém-nascido, ser mãe de primeira viagem, teve a saga ao mesmo tempo da minha casa, né, que eu também contei em vídeo, que a gente comprou uma casa, pagou, e a gente não recebeu, e a gente, às pressas, né, quase no fim da minha gravidez, a gente teve que construir, contratar uma empresa, construir uma casa do zero. Então, quando o Otto nasceu, eu não tinha uma casa, eu não tinha móveis, eu não tinha pintura, eu não tinha a casa terminada, na verdade. Então, eu fui pra minha mãe pra ter essa ajuda, fiquei 20 dias lá. Eu lembro quando eu saí do hospital, tava chovendo. A gente tinha alugado um carro, e eu sentei no carro e eu não sabia mais o que fazer. Eu tive
aí eu tive a graça de o Otto ser uma criança calma, um bebê bem calmo, pelo menos até agora. Agora ele tá mais curioso, tá mais de recém-nascido, muito calmo. Então aquilo me ajudou um pouco, mas mesmo assim, qualquer choro, qualquer coisa dele, aquilo já me agoniava demais, porque eu queria sanar e às vezes eu estava esgotada. E toda vez que me perguntam, eu digo que a privação de sono pra mim foi a pior coisa. Assim, ó, eu não tenho problema em trocar cocô, eu não tenho problema em lavar fralda, eu não tenho problema em amamar, livre demanda, em fazer o que for preciso. Eu não tenho problema em ter que administrar a casa e a criança, não tenho problema. Mas a privação de sono pegou muito no início. Agora eu me acostumei. O Otto acorda agora muito mais vezes do que ele acordava quando era recém-nascido. Mas eu não estava acostumada com aquela rotina e no meio dos hormônios ainda, né? Aquilo foi muito ruim pra mim. Eu parecia uma louca, assim. Na minha cabeça, eu não externava muito isso, mas na minha cabeça eu parecia uma pessoa maluca, assim. Mas acostuma, passa, tá? Tipo, né? A gente vai se adaptando e aquilo vai fazendo parte. Hoje eu acordo 350 vezes, não tenho problema. Queria dormir? Queria, né? Mas assim, também não vou morrer ou chorar porque eu estou acordando. É uma coisa que já se tornou natural e eu sei que vai passar. A minha doula também, ela acompanhou o meu pós-parto, então ela foi lá na minha mãe, levou uma consultora de amamentação, foram rede de apoio pra mim. E as pessoas, elas sempre visitam o bebê, elas levam roupinha pro bebê, brinquedo pro bebê, e todo mundo esquece da mãe. E a gente, como sociedade, tende a achar isso bem natural, tipo, quando o bebê nascer, ninguém vai lembrar de você. E assim, isso não é engraçado, isso não é legal, isso não é bacana, isso não é nem se falar pra uma mãe. Se eu sei disso e estou afirmando isso pra alguém, eu preciso mudar a minha postura, né? Se eu preciso ninguém vai lembrar de ti. Poxa, se eu sei que ninguém vai lembrar de ti, eu vou lembrar de ti, sabe? E me marcou algumas coisas. Eu tive uma amiga que passou por um puerpério que ninguém contou pra ela como é que era. E ela passou por aqui e foi bem tenso. Quando o Otto nasceu, ela se ofereceu ajuda. Ela levou a gente na primeira consulta no posto de saúde. Eu tive uma amiga que me emprestou uma bomba de tirar leite. Foi também lá na minha mãe. Ficamos conversando um tempão. E aquilo me ajudou muito. Eu tive apoio da minha mãe, meu Deus, que ficou fazendo tudo, que eu não precisava fazer nada. Só dar mamar, comer e trocar o Otto, basicamente. E tive uma amiga também que trouxe comida. E assim, talvez ela nem saiba. Ela nem vai ver esse vídeo provavelmente. Mas ela me trouxe uns snacks. E aquilo pra mim... foi um quentinho no coração, sabe? Seja essa pessoa empática. O bebê não vai lembrar da sua visita, ele é fofo, mas a mãe vai. Isso vai marcar ela e isso pode fazer toda a diferença. É louco porque já passou muito tempo desse período mais sombrio e mesmo assim, quando eu falo dele, eu me sinto muito esquisita. Mas pra vocês verem como é uma coisa que passa, eu já quero ter outro filho. Tem gente que nem sente o puerpério, mas é mais raro, eu acho. E é muito importante a gente ter apoio, a gente ter com quem contar, a gente ter informação, porque é muito ruim, como eu falei, chegar nesse período sem, eu não sabia que isso ia acontecer, o que tá acontecendo, tô ficando louca, tô em depressão. Às vezes existe sim a depressão pós-parto, eu não tive ela. Se for uma coisa mais forte, uma coisa que afete a minha relação com o bebê, então eu preciso procurar ajuda profissional. Mas tirando essa parte, é uma coisa normal que acontece. A minha sensação é que eu tava vendo a minha vida de fora dela. E toda vez que eu converso com uma pessoa que passou por isso, ela fala a mesma coisa. Tipo, eu não era eu tava assistindo a minha vida. Mas a verdade é que eu tava me encontrando com a minha nova identidade de mãe, então tava tudo muito louco. É muito doido, é muito doido. É muito legal, é muito bom, né? Tipo, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Lindo. Entender tudo isso foi muito profundo. Eu acredito que no segundo filho, pode ser até que eu tenha um puerpério mais punk, mas talvez essa parte da identidade já esteja bem consolidada em mim. Talvez não saiba de nada que eu tô falando. E existe uma outra coisa que também vi que muita gente passou por isso, é que quando chegava no fim da tarde, seja lá na minha mãe nesses 20 dias, ou quando a gente veio pra casa, mas chegava o fim da tarde, eu podia estar bem o dia inteiro. E batia uma tristeza profunda, profunda. Uma amiga minha tá passando pelo puerpério e ela usou essa expressão, uma sensação de sufocamento, como se eu estivesse presa nas nossas madrugadas, em claro, e numa tristeza profunda. E eu não sei se estava relacionado também com o fato de saber que estava anoitecendo e que ia ser mais uma noite que eu não ia dormir, mas eu descobri também que é uma coisa que acho que é um período que tem uma queda hormonal, o período do dia. E eu só tentava trazer à minha memória pessoas que tinham filhos e que eram felizes, porque eu não conseguia enxergar que eu seria feliz, que eu sairia daquela situação, daquele sufoco, daquelas noites, e seria feliz. Por mais que eu amasse meu filho, que eu olhasse ele, que fosse extremamente grata, que ele é uma criança super de boa, é maravilhoso. Isso é outra coisa, o de amar, né? Porque a gente também se ilude quando a gente chega no nosso pós-parto e acha que, tipo, vai nascer, eu vou olhar pra ele,
aquela sensação avassaladora de amor vai me invadir. E o amor é uma construção. Nossa, muito bom se você for uma pessoa que tiver ou teve um filho e na hora que ele nasceu, veio um amor, brotou em você e te encheu e você começou, se apaixonou por ele. Mas o amor, na maioria das histórias, é uma construção. Isso é uma outra coisa pra gente desromantizar no pós-parto, porque não se preocupe se na sua gestação você, sei lá, não amou o seu filho, como achava que deveria, como dizem, ai, nossa, descobri que eu tava grávida, já estou apaixonada, já amo. E também isso não acontece muitas vezes quando nasce. Mas cada um tem uma forma de encarar isso. Só que muitas vezes a gente acha que vai ser, ai, vai nascer, vai mudar tudo. E não muda, e daí vai nascer e aí acontece isso, aí você entra de cabeça no puerpério, e aí chega no fim de tarde você tá uma tristeza profunda, cara, cadê aquele amor, cadê aquela coisa? E assim, isso é uma construção, não se preocupe se vai acontecer. Hoje eu amo demais o Otto, a gente construiu isso, e eu sei que cada dia mais eu vou amar. Não que eu não tenha amado quando ele nasceu, mas assim, não é aquela coisa avassaladora, como dizem, mostram nos filmes e nos lugares por aí. E aí, como eu falei, eu vim pra casa e a rotina não vai ser mais a mesma, e tá tudo bem ela não ser, sabe? Tipo, o difícil, o ruim, o péssimo é a gente querer ter a mesma rotina de antes, sendo que não é possível. E aí a gente vai se frustrar e a gente vai ficar mais irritada. Antes eu limpava a casa em 2 horas e tava tudo lindo, tudo maravilhoso, eu fazia almoço, barará, barará. E agora talvez você demore o dia inteiro pra fazer isso, talvez você demore uma semana pra limpar a casa. E tá tudo bem. O que a gente não pode é querer fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, no mesmo tempo que a gente fazia antes, porque nós estamos num outro momento de vida, uma nova fase, um novo papel, tem um novo ser junto de todos esses afazeres, de todas essas rotinas. A gente precisa dançar conforme a música do momento. Não adianta eu querer dançar conforme a música que já passou. Numa música nova, é um outro ritmo, é uma outra pegada. E compreender isso ajuda muito, e me ajudou muito a ter calma, paciência e relaxar. Não me culpar porque eu não tô conseguindo fazer as coisas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aqui embaixo comigo as suas histórias, experiências. Não esqueçam de enviar esse vídeo pra alguém que talvez precise saber disso, ouvir isso, sabe? Porque não é pra assustar não, é pra realmente acolher essa pessoa, tá bom? Um beijo, se inscreve aqui embaixo e tchau!